Oi, boa tarde. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que está fazendo o workshop. Queria começar falando um pouquinho de como eu comecei a carreira, né, de fotógrafa, que eu acho que algumas pessoas vão poder se identificar com isso, quem está começando, quem já é profissional. Eu comecei com 17 anos, em Porto Alegre. Eu tinha que escolher um curso profissionalizante no colegial. E como eu não era muito boa aluna, um pouco preguiçosa, eu olhei ali fotografia e achei o curso mais fácil. Achei, isso vai ser fácil. Aí eu peguei uma câmera do meu pai, uma Pentax, fui fazer as aulas. E eu curti muito, assim, porque eu acho que o ponto principal foi o professor, né? Ele era um padre jesuíta, o meu primeiro professor. Mas era uma pessoa muito bacana, que entendia de fotografia e me deu várias dicas. E logo no início eu entrei num concurso em Porto Alegre, um concurso que tinha categoria amador e categoria profissional. E eu entrei na categoria amador com uma foto de uma criança, de uma menina, e ganhei primeiro lugar. Então, foi aí que eu acho que despertou em mim uma pontinha, assim, falei, quem sabe tem alguma coisa ali. E aí, logo em seguida, fui morar nos Estados Unidos, fui fazer intercâmbio, e na escola também tinha o curso de fotografia, então eu falei, eu vou continuar fazendo uma coisa que talvez eu já saiba um pouquinho. E foi ali que eu conheci o meu segundo professor, que foi uma pessoa que acho que viu em mim um potencial. E aí ele falou, se você realmente quer ser fotógrafo, você tem que estudar fotografia. Me levou para uma faculdade lá em Los Angeles para eu conhecer, eu fiquei apaixonada. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei para o meu pai que eu queria estudar lá, né? Então ele ficou meio assim naquela época, uma mulher ser fotógrafa, né? Como? E ele me fez entrar na faculdade, eu fiz um ano de PUC, letras, desesperada, né? E aí, quando eu completei um ano, ele falou, pode preparar a papelada e vai. Então, eu me formei no Art Center College of Design, em Pasadena, que é uma escola muito voltada ao comercial. Então, lá você aprende de tudo, em termos de fotografia, os temas, além de ter que revelar suas fotos, ampliar, aprender cor. Ali foi o começo de tudo mesmo, né? Ali que eu vi que a fotografia era uma coisa séria, que não é que você tem que aprender a técnica, né? E eu acho que o essencial ali foi os professores mesmo. Então, eu acho que os mestres, né, as pessoas que têm que te ensinar fotografia, a gente tem que aproveitar esses momentos para absorver o máximo possível do que eles têm para te ensinar, né? Em termos de tudo, técnica, luz, composição. E eu aprendi a fotografar produto, modelo, arquitetura, tudo. Você sai de lá preparada para o mundo comercial. Então, eu me formei, fiquei morando lá como assistente por mais um ano e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar em publicidade. E fui trabalhar numa agência, a DPZ. Então, assim, a gente fazia publicidade da mais pura, né? Campanhas, tal. Foi uma oportunidade muito boa para mim. E depois eu trabalhei na W Brasil também. Então, eu tive dois empregos que eu trabalhei com os melhores diretores de arte que tinham na época. Quem vocês falarem, Nisa Guanais, Washington Oliveto, Gabriel, todos hoje que são os grandes diretores de criação, donos de agência, eu trabalhei. Então, depois de algum tempo, eu resolvi abrir meu próprio estúdio e continuei trabalhando com isso, sempre fazendo publicidade, propaganda. Eu sempre fui muito voltada à criança, eu acho que quem conhece meu trabalho reconhece os meus retratos de criança, sempre fiz muita criança porque eu gosto muito. E nunca abandonei o meu trabalho autoral, que eu acho isso super importante. Entendeu? Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, fazer uma carreira,
mas todos os seus trabalhos autorais, pessoais que você quer desenvolver, você tem que achar um tempo e sempre estar fotografando, né? Não pode deixar de fotografar. Então, eu preparei aqui um slideshow só de retratos, tá? Que eu tenho feito, tem um resumo aí, tem fotos, essa foto tem 30 anos, que foi feita em Los Angeles, na época que eu morava lá. Então, eu vou mostrar uma série de retratos. A qualquer momento, se alguém quiser interromper para fazer uma pergunta sobre a foto ou qualquer uma outra pergunta, por favor, pode interromper, tá bom? Bom, o retrato, para mim, ele significa assim o contato direto, né, com a pessoa, com o ser humano, a criança, principalmente, que eu sou fascinada por criança, pelo olhar infantil, né? Então, desde sempre, eu fotografei criança, né? A primeira vez que a minha câmera apontou para alguma coisa foi para uma criança. E eu gosto muito, eu nunca deixo de fotografar, eu estou sempre observando, quando possível eu peço para fotografar, fazer um retrato. Eu vou passando. Isso foi em São Paulo, no Ceasa. Isso tudo é filme, tá? Ainda, época de filme. Faz o corte na câmera, então? Eu faço o corte na câmera. Eu sempre procuro fazer o corte na câmera, sem dúvida. Essa foto, ela é assim. Sim. E é uma 35mm? Oi? A lente que você usou? Essa câmera era uma 35mm ainda, eu não usava médio formato. Acho que uma 50. 50. Então, eu acho que uma 50. Eu só faço foto faz 30 anos, então eu realmente não lembro. Tá. Mas eu acho importante, às vezes eu demoro um pouco para fotografar, para dar o clique, né? Que eu acho isso muito importante. Eu componho a foto, geralmente, enquanto eu estou olhando no visor. Tá? Eu procuro fazer isso. Obrigado. Às vezes eu tiro, sabe, um pouco em volta, lateral e tal, mas é raro eu fazer corte radical. Algumas fotos são assim, que eu não planejei fazer, né? Por exemplo, essa menininha, eu vi ela, sentei ela na janela, achei, parecia um anjo. E eu gosto muito desse olhar dela, né? Desse cabelinho voando e tal. O olhar, para mim, também é muito importante. Vocês vão notar que a maioria das minhas fotos, eu gosto que olhem. Sim. Fotografar criança é muito diferente de fotografar adulto, né? Sim. A criança tem, acho que é muito natural, e o adulto, como que você lida com isso? Que eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação, porque é uma diferença muito grande, né? É uma diferença muito grande. Eu tenho mais dificuldade fotografando adulto. Tá? Eu tenho muito mais facilidade com a criança. É a maneira como você chega nela, é a maneira como você faz com que ela preste atenção em você. Né? Então, eu sempre tenho, assim, primeiro, muita sinceridade, depois, claro, depende da idade da criança. Né? Um bebê, você tem que quase que plantar bananeira, né? Cantar alto, tem alguns truques assim, né? Às vezes a gente vou falar em trabalhos de comissionados de moda, por exemplo, que é o trabalho que você tem que fazer, tem que sair, né? Porque você está pagando o cachê, aquela diária. Então a gente, por exemplo, um truque que funciona muito é cantar bem alto sem parar, né? Que a criança fica atordoada, daí ela para e olha para você, entendeu? Isso funciona de verdade. E a criança é muito mais espontânea, né? Então ela... Isso você diz na publicidade, né? Isso, na publicidade, mas às vezes até para fazer um retrato também funciona, né? Uma foto que eu achei interessante ali antes, era uma criança, eu acho que era no CEAGESP. Uhum. E
Essa. E, assim, é uma criança que provavelmente você estava por lá. Isso aí não é um ensaio de publicidade, né? Não. É uma foto natural. Exato. E aí, quando você faz quando você está, assim, vamos dizer, no casual, isso é no casual. Como é que funciona isso? Funciona assim, entendeu? Tava ali, Esse foi. menininho provavelmente é filho de algum vendedor, né, de frutas e tal, e ele estava ali atrás do balcão, né? Então eu vi, olhei para ele, achei ele uma pessoa muito interessante, acho que tinha algumas maçãs ali jogadas e tal, e eu simplesmente falei, pega uma maçã. Esse movimento que ele fez é dele, entendeu? E aí, claro, eu abaixei o ângulo, né? Achei que mais interessante, essa bancada e tal. E eu sempre falo, olha para a câmera, olha para cá. Eu boto o dedo na lente e eu falo, não sorri, eu dirijo, tá? Eu dirijo muito. Então, a criança, ela fica, às vezes, elas obedecem, né? Elas obedecem, mas não é assim, um clique que eu fiz por acaso. Eu fiz várias fotos, né? E eu falo, nesse caso, fica sério, né? Não ri, olha para a câmera. Então, existe uma direção, existe uma composição. Tá, obrigado. Nada. Esse caso, por exemplo, ele foi entregar um lanche para mim, na agência que eu estava trabalhando. Ele foi entregar meu almoço, chegou lá com o meu almoço, eu olhei para ele, achei ele maravilhoso. Falei, você pode fazer um retrato para mim? Aí ele fez, eu estava com a luz montada, tal, sentou lá, fiz 2 rolos de filme, e é isso. Isso aqui faz parte de um ensaio de circo que eu fiz, né? É luz natural. Isso também é uma feira livre. Por exemplo, para compor essa foto, né, 4 pessoas, que todas fiquem boas, as mãos, os olhos, isso tudo não é por acaso, né? Você tem que compor, é que nem você fazer um estilo, né, um produto. Você tem que olhar, testar, para que fique harmonioso. Essa já foi mais por acaso, foi num boxe de ringue, lá em Los Angeles, que só tinha mexicanos. E eu não me interessei muito pela luta, né? Eu fui andando pela arquibancada, tal, óbvio, procurando pessoas interessantes, crianças. Então, assim, óbvio que o menino do meio é o mais forte, mas os outros 2, eles compõem bem, né? Essa aqui é da mesma série da primeira foto. O corte, por exemplo, o negativo está assim, praticamente, entendeu? Eu vi esse olho no visor e optei fazer assim. Essa é uma foto de um menino autista, então ele nem se deu conta que eu estava fotografando ele. Eu só achei que eu peguei um momento assim muito dele particular, né? Essa já é uma foto mais recente, tá? É digital. Esse é um retrato que eu fiz recentemente também, com uma 4x5. Eu tive o desejo de voltar a trabalhar com filme, com câmera de grande formato. Então, eu falei, eu vou fazer umas fotos em 4x5. Fiz uns 3, 4 retratos. Que é muito difícil, né, fotografar retrato com 4x5.
Essa é uma foto também que eu passei num restaurante, e acho que a mãe dele é dona do restaurante. Ele estava num cadeirão, assim, preso, olhando pela janela, sozinho, assim. Eu achei tão... Aí eu fotografei do lado de fora, e ele ficou olhando para mim. Aí aqui tem alguns adultos, que vocês vão ver agora, e isso é o tradicional foto em estúdio, né? Retrato em estúdio, mas que você também tem que, né, sempre pensar, né, era uma foto horizontal, então você tem que pensar na composição, a cadeira, tudo é pensado, né? Não é assim, senta lá e faz, e olha para mim, né? Essa já é uma foto, pode parecer que é em estúdio também, mas ela é com luz natural. Aí, aqui um pouco, vou mostrar um pouco de fotos coloridas. Esse foi um trabalho que eu fiz de Jericoacoara, de carro de Jericoacoara até São Luís. Foram 10 dias de estrada para um trabalho. E aí, claro, eu sempre que eu conseguia, eu fotografava umas crianças também, né? Então, sempre que você vai fazer um retrato, por exemplo, isso é às 7h30, 7 da manhã, né? Uma cidade com muito calor e tal. Então, ela não estava aí por acaso, né? Eu achei essa menina, ela estava com a roupa assim e tal. E aí eu fui procurando um lugar onde eu pudesse, sabe, harmonizar o fundo com a luzinha do cabelo atrás, porque o sol estava baixo ainda. Tudo isso é pensado, né? Não é a foto assim por acaso. Eu acho que quando você vai fazer um retrato, você tem que procurar um pouco isso, né? Compor da melhor maneira possível, achar o melhor lugar para a luz, mesmo que você tenha que mudar de lugar, pedir para a pessoa ir. Às vezes é um pouco chato, né? Mas você não pode abrir mão dessas coisas para deixar ter uma foto, sabe, que fique com um resultado, né, que te agrade, né? A luz no fundo. Esse menino estava assim, andando na rua assim. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente fala tirar uma foto, né? Tirar um retrato. Na verdade, eu acredito que as pessoas fotografadas te dão um retrato, né? Eu vi essa situação, eu estava num bar, no meio do nada, esperando o sol baixar para fazer uma outra foto. E esse é um pai e uma filha, né? Ele tinha acabado de passar por uma doença super séria, e ele me contando a história que a filha cuidou dele e tal. Isso, você sente ali um carinho, né, um afeto muito grande.
E eu pedi para eles posarem para mim, né? Aí ela encostou a cabeça nele e tal. Então, eu acho assim que, na verdade, eles me deram essa foto, né? Você está ali apontando a câmera para eles, dirigindo tudo, mas eles te dão a foto. Eu acho que eles, não sei o que eles sentem, se sentem seguros ou confiantes, né? Para poder. Esse é a mesma coisa. Estava feliz da vida, estava um pouco alto, assim, né? Mas fiz várias fotos boas dele. Essa aqui também eu estava no meio da estrada, numa cidade no sul da França, nem me lembro o nome da cidade, e eu vi uma casinha, no meio do nada, assim, aí eu parei o carro para fotografar a casa. Daqui a pouco saiu esse velhinho de dentro de casa. Aí eu achei, nossa, um presente, né? Fui até lá, não falo francês, e me comuniquei, perguntando, posso fazer uma foto, tal, e aí ele posou para mim por 5, 10 minutos, fiz fotos maravilhosas dele também. Agora, essa série que vem aí é uma série faz parte de um livro que eu fiz, que eu fui convidada para fazer também, entre outros fotógrafos, e eu fiz 10 retratos, que era sobre o que você faz para a sustentabilidade hoje na sua vida, né? Então, ele, por exemplo, é um grande banqueiro que pega ônibus todo dia para ir para o trabalho. São pequenas ações que você faz no dia a dia, né? Essa é uma designer de sapato que usa lona para produzir alguns sapatos dela. Essa faz um trabalho com uma ONG. E aí o Chico Buarque. Eu botei essa foto só para narrar que, quando me falaram que eu ia fazer o Chico, claro, eu fiquei toda animada, tudo, e me preparei, né? E ele falou, vamos marcar lá no posto 10, não sei aonde. Eu falei, tá bom, né? 13h. Eu falei, bom, a gente vai para algum lugar, né? Trouxe equipamento, luz, assistente, tudo. Ele chegou de boné, óculos, suando, camisa toda molhada. Ele falou, vamos fazer. Eu falei, aqui? Ele falou, é aqui, eu só tenho que ir embora daqui a pouco. Eu falei, não, mas temos que ir para algum lugar. Tal. Ele, não, tem que fazer aqui mesmo. Aí eu falei, dá para você tirar o boné e o chapéu tal? Ele, tá. E era 13h, o sol estava assim, a luz estava péssima, né? Mas aí veio uma nuvem que me salvou, né? Eu cliquei nervosamente, assim, desesperadamente, e ele falou, vamos tomar uma água de coco? Aí eu falei, tá bom, não sei o quê. Aí tomamos uma água de coco. Ele falou, então tá, tchau, né? Eu falei, escuta, Chico, eu vim de São Paulo, entendeu? Até aqui eu preciso fazer mais fotos, sua não dá para, né? Ele falou, tá bom, então. Aí ele me deu mais 5 minutos, assim. Então, eu acho assim, sob pressão, a gente também tem que, sabe, se virar e fazer, não tem jeito, porque eu tinha que voltar com a foto, entendeu? E eu não ia ter outra oportunidade para fazer a foto dele. Foi para o mesmo livro esse, que ele faz parte faz parte do conselho de uma empresa de sustentabilidade. O teu foco sempre é no olho, né? O teu ponto central é o olho. E como é que você conseguiu aí com essa luz? Não sei. Porque o que está focado aí é o olho, né? Sempre, né? Sempre você tem, porque o olho desfocado, para mim, não me agrada, né? Eu fiz muitas fotos, na verdade. Em 10 minutos eu consegui, juro. Aí sim o dedo ficou no automático. Foi uma situação meio inusitada. Consegui pegar o morro ali dos 2 irmãos, tal. E é óbvio que também a gente depois trabalhou um pouco essa foto, porque ele estava com a camisa, ele está toda suada, ele estava suado,
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele queria ser fotografado assim, ser retratado assim, né? Porque, senão, eu acho que ele teria vindo de uma outra maneira, né? Mas eu usei uma lente, eu acho que aqui foi uma 105, e eu sempre acerto no olho mesmo, eu tenho que focar no olho, não tem outro jeito. Eu acho que acabou. Acabou. Essas fotos em preto e branco você usa filtro? Oi? As fotos em preto e branco você usa filtro? Não, não. Nenhum filtro. Nem o V você põe na posição? Nem o V? O V. Só o V, é. Isso. Mais alguma pergunta? Essa do Chico que é mais recente, você falou que é uma 105. Você geralmente tem usado zoom ou lentes fixas? Não, eu uso uma 24-105. 24-135. Aí eu vou... Tem usado uma zoom direto? Isso. Tá. Teve uma foto ali que você mostrou com um fundo que nem da exposição, que você falou que não era luz artificial, era luz natural. Você leva esse fundo para os lugares Sim. que você vai fotografar as pessoas, sim, né? sim, eu sempre levo o tripé, né, toda a estrutura, e levo o fundo enrolado. Ah, tá bom. Tá? E aí eu sempre procuro um local da luz onde eu possa, onde não tenha muito contraste, tá? Que seja como se fosse um softbox, né? Boa tarde. Fifi, o que te motiva a escolher, hoje em dia, a tratar uma foto preta e branca ou colorida? O que faz? Qual é o teu ímpeto na hora de escolher se ela vai ser preta e branca? A minha primeira escolha sempre é preto e branco, né? Esse projeto, por exemplo, eu não tive como escolher porque ela era a maioria colorida, uma ou duas sugeri preto e branco. Mas esse novo projeto que eu estou fazendo, que são retratos de pessoas centenárias, eu comecei fotografando preto e branco, né? Com a ideia de ser preto e branco. E depois que eu fiz uns retratos na Bahia, eu vi que ia ser impossível fazer preto e branco, porque a Bahia, por causa das cores, tal, então eu optei, é um projeto colorido agora. Entendeu? Mas eu acho que cada foto é uma foto, entendeu? Às vezes eu tento as duas coisas, né? Hoje com a digital você tem essa possibilidade, né? Agora, se eu vou fazer um retrato com a câmera, coisa que faz tempo que eu não faço, mas eu invariavelmente vou usar o preto e branco, porque eu acho que o retrato ele é mais bonito preto e branco, ele começou preto e branco, né? Então como você fotografa muito criança, você já pensou ou já fez algum trabalho de denúncia, tipo prostituição infantil, trabalho infantil? Você não pensa? projeto, você disse? Não, ou projeto, alguma coisa. Prostituição infantil, não. Nunca. Eu já fiz vários projetos para projetos até voluntários, né? Eu fiz crianças com câncer. Eu fiz crianças surdas mudas. Alguma coisa de denúncia? Você não... Oi? Denúncia. Você nunca fez ou pensa em fazer? Não entendi. Denúncia. Tipo... Denúncia? Tipo não, prostituição ou trabalho infantil, alguma não. coisa? Não. Pensa em fazer? Não no momento. É interessante a ideia, né? Pode ser interessante. Fotografar a criança... eu fiz um projeto agora para uma ONG, que são crianças colocadas para adoção, crianças e adolescentes. E tem o problema de você divulgar as fotos de crianças. Então, a gente só pode fazer... O livro só vai mostrar adolescentes, porque a não ser crianças que foram adotadas. Então, elas têm a permissão dos pais.
tem um trâmite meio complicado, assim, de você ficar publicando ou fotografando que nem Todas essas fotos você tem a permissão para publicar? Não todas, não todas. Eu procuro, para os meus projetos pessoais, sim, ter autorização. Mas, às vezes, você acha uma situação que você não tem, entendeu? Papel, ou não se lembra também. Você já passou por alguma situação, tipo aquela foto que você fez do menininho na vitrine do restaurante? Não. Não, mas eu digo assim, você já passou por alguma situação de você estar fazendo uma foto e alguém, ou a mãe, ou alguém vira e, não, e ser hostil com você? Que eu me lembre, não. Se alguém me aborda e fala, não quero, eu geralmente peço permissão, tá? Eu não vou tirando, né? A mãe desse menininho, ela viu que eu estava tirando. E ficou numa boa, até sorriu para mim, foi simpático. Porque hoje em dia fotografar criança é uma coisa muito delicada. Sim, é né? muito delicada. Eu nunca tive problema, né? Eu geralmente peço permissão para os pais, mesmo que é uma permissão verbal, entendeu? Quer dizer, eu vou estar correndo risco se eu publicar, né? Se eu tenho a intenção de publicar, eu tomo esse cuidado. Eu acho que é importante você ter. Eu fiz uma vez um trabalho para nunca mais fotografar criança. Porque eu fotografava esporte, uma vez me chamaram para fotografar um futebol de crianças. E, foi uma coisa assim que me deu dor de cabeça. E eu falei, não quero, não preciso. Por causa das autorizações? Não autorização, mas a necessidade dos pais verem as fotos, acompanhar uma coisa que... esse medo que existe hoje em dia, né? E hoje em dia, por causa da internet... E apesar de ter sido contratado para fazer o trabalho, houve uma... eu notei que houve uma, vamos dizer assim, uma fiscalização, né? Uhum. Grande, assim, uma coisa assim que... isso é muito... Dá medo, né? Não, isso é polêmico, né? Alguns fotógrafos acreditam e falam que nunca pedem autorização. Eles acham que se a pessoa se deixa ser fotografada, ela já está dando autorização. Mas não é bem assim. Depende do local, né? Exato. Que essa pessoa está sendo fotografada. Porque esse trabalho que eu fiz foi dentro de um clube. Clube é um lugar público, mas é privado, né? Sim. Então, eu não posso chegar lá e sair fotografando do que eu quiser, né? Eu sempre peço autorização. As fotos do Origem, todos têm autorização assinada, todos, sem exceção. Agora, se a pessoa fala, não quero que você fotografe meu filho, eu paro na hora. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse respeito. Você não pode ficar insistindo, ficar atrás de uma pilastra. Né? Então, eu acredito também nisso, sabe? Quando você aponta a câmera para uma pessoa, você pode notar isso. Imediatamente ela muda de atitude. Quando a pessoa percebe que está sendo fotografada, as pessoas gostam de ser fotografadas, entendeu? A não ser aquelas que falam, não me fotografam. Então, assim, é um tipo de permissão, entendeu? Mas, hoje em dia, como tem muita gente que, olha, você pode ganhar uma grana com isso, porque publicaram tua foto e tal. Eu não publico fotos sem autorização, entendeu? Assim, tipo, nesse caso das crianças coloridas nessa viagem, era um problema da editora, de quem me contratou, entendeu? Algumas ela pegou, porque foi uma jornalista junto, então era uma responsabilidade dela, entendeu? Mas nós não tivemos nenhum tipo de problema, nenhum. Eu nunca tive também, nenhum processo, nem nada. Fifi, obrigada pela oportunidade de você estar dando essa palestra. Eu sou fotógrafa amadora e, logo de início, olhei detalhadamente a exposição sua lá embaixo. E uma coisa que eu acho que ultrapassa além da composição, é a sensação de harmonia numa foto familiar, é uma coisa absolutamente relevante. Uhum. Eu, como disse, eu sou amadora, já li artigos ou reportagens que as pessoas dizem que quando vai fotografar modelos, faz com que as pessoas... Tem alguma técnica que ponha as pessoas mais à vontade de fotografia? Eu não vejo famílias encomendarem essas fotos. Agora, nos Estados Unidos, eu vi isso muito. Então, eu te pergunto, esse mercado no Brasil está crescendo, as pessoas têm pedido para a família, e você faz alguma terapia prévia para conseguir aquela harmonia, essa sensação bonita que eu vi nas suas fotos?
Terapia prévia, não. E muitas das famílias que você viu na exposição, eu conheci no dia. Né? Contato por telefone, por e-mail. Então, assim, chega no estúdio, eu falo o que eu quero, eu componho a foto. Então, assim, eles... Não me interessa se tem problema lá, né, no dia a dia deles, mas eu componho, eu falo, você fica aqui, você faz isso com a mão. Eu componho a foto, eu dirijo, né, não é assim, né, de qualquer jeito. E eu senti, em alguns casos, sim, que existia um problema entre um ou outro na família, entendeu? Tanto que teve uma foto que não entrou no livro, porque não rolou a foto. Né? Por mais que eu compus e fiz tudo, revelei, mas eu não senti a harmonia, então ela nem entrou no livro. Mas isso acontece. Aí que você vê, às vezes, se a família é unida ou não, né? E a questão de mercado, você vê hoje uma procura maior? Tem muita gente fotografando... famílias eu não sei, na verdade. Isso é uma coisa que eu estou começando a oferecer agora lá em São Paulo, entendeu? Baseado nos meus retratos do Origem. Mas tem muita gente que fotografa assim, a mãe que está grávida, esperando o segundo filho, aí traz a criança, mas aí é meio que como se fosse um book, entendeu? Retratos de família mesmo, que você vem para o estúdio e reúne, é um mercado que eu desconheço. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa palestra. Queria dizer que estou começando agora na fotografia e já descobri que eu adoro fazer retrato, fotografar gente. Por isso que eu me identifiquei com o seu trabalho. Com todos esses anos de experiência, eu queria, se tivesse uma dica para que eu fosse mais para frente um fotógrafo de sucesso nessa área, assim, se você tem, com todos esses seus anos de experiência. Bom, você tem que estudar bastante fotografia, praticar, né? Provavelmente tentar ser assistente de uma pessoa que faça gente, né? E clicar bastante, né? Estudar luz, composição, né? E a abordagem com o fotografado é uma coisa sua, assim, entendeu? Você tem que criar essa intimidade, você tem que trocar esse olhar, a pessoa tem que se sentir segura quando ela está sendo fotografada, né? Ela tem que se sentir o centro das atenções, né? Você tem que, mas você também tem que dirigir ela, né? Porque é o teu olhar, é o que você quer tirar daquela pessoa, tá bom? Oi, Fifi, obrigada também por estar participando aqui. O seguinte, quando você faz algum tipo de fotografia de rua, ou mesmo essas que você pede para fotografar e desloca a pessoa para algum outro lugar, você depois, de alguma maneira, envia a foto, retribui aquela pose que ela te deu, aquele retrato que ela te deu? Sim, todas as pessoas que eu fotografo recebem minha foto. Isso eu faço questão. Todos. Legal também, porque é um retorno. Muitas pessoas dessas nunca, jamais foram fotografadas ou tiveram uma foto, né? Não, a foto que eu fiz de Jericoacoara até São Luís, a gente tinha um guia lá. Então, eu ampliei todas as fotos das crianças e mandei para o guia, e ele ficou de distribuir. Aí eu já não sei se ele distribuiu, né? Mas como ele é guia e ele passa por essa cidade sempre, ele me disse que foi dando as fotos. Eu procuro sempre pegar o endereço e enviar, sim. Sim, eu acho isso legal, inclusive, até porque, às vezes, se há algum tipo de resistência, alguma coisa, até mesmo colocar aqui, eu depois mando para você, eu acho que também é uma dica, né, que pode funcionar. Sim, e você tem que cumprir com isso. Claro. Né? Você tem que mandar, você tem que, de alguma maneira, tentar com que essa foto chegue para a pessoa. Certo. E eu faço esse esforço. E alguma vez você já teve algum retorno, por exemplo, de ao mandar foto para essas pessoas, algum retorno que você tivesse sabido de agradecimento, ou de ter... Sim, com certeza. Sempre mandam um e-mail, quando tem e-mail, agradecem. Sem dúvida. Isso é gratificante também.
Eu gostaria que você falasse sobre o projeto Centenárias. O projeto Centenários chama O Tempo Está Passando, e eu tive essa ideia de fotografar pessoas com 100 anos ou mais. Tá? A partir do meu livro Origem, depois que eu publiquei, eu percebi que os mais velhos nas fotos são os que mais me tocam, né? Então, eu queria um projeto novo, não sabia o que fazer, e comecei a procurar pessoas com 100 anos ou mais aqui pelo Brasil. E eu fiz já 49 retratos, ele está pronto já. Eu mostrei já isso em Buenos Aires, esse trabalho, e agora eu estou captando para mostrar aqui em São Paulo, publicar um livro e fazer uma exposição também, e também itinerar pelo Brasil. Então, são retratos coloridos, com uma desaturada na cor, e é tudo luz natural. E eu fui sempre até a casa deles. Eu nunca pedi para eles virem até mim. Entendeu? São retratos posados deles. Simples também, um só, não é grupo dessa vez. Aguardem. Era exatamente sobre esse trabalho que eu queria te perguntar. Eu ouvi em Buenos Aires, me chamou muita atenção, parabéns. Ah, você viu? Vi. Legal. No Centro Cultural Recoleta, né? E eu queria que você dissesse, porque os dois, tanto os seus retratos de criança, que eu não conhecia, quanto esse dos adultos, eles passam muita ingenuidade, né, que é peculiar a essas pessoas. Eu queria saber a diferença, assim, nessa igualdade que tem entre os dois, o que tem de diferente, assim, a principal diferença entre os dois, fotografar a criança e fotografar uma pessoa com mais de 100 anos? Na verdade, para fotografar, eles, como fase da vida, eles são muito parecidos, né? Eles são, como um velho, ele volta um pouco a ser criança, né? Eles ficam mais quietos, tal. Só que a maneira de se fotografar é muito mais delicada, né? Tem que ser no tempo deles. Você não pode pedir para eles sentarem em qualquer lugar, né? Muitos, né? Teve vezes que eu tinha que ter um de cada lado, assim, para a pessoa não, né? Eles têm problemas de audição. Então, você tem que chegar bem pertinho, tentar explicar. São todos lúcidos, as pessoas que eu fotografei. Nenhum não sabia que estava sendo fotografado, né? Isso, para mim, era essencial. E uma criança é uma incógnita, né? Dependendo da idade. Você viu aquelas menininhas, 9, 10 anos, elas se expõem para a câmera, para caramba, riem, né? Fazem pose. Então, depende. Uma criança pequenininha, que nem aquele peladinho, os menorzinhos, eles olham para você, mas eles não sabem muito bem, né, o que eles... Você não pode dirigir muito eles, né? Mas é muito parecido. Em relação às fotos de origem, por que é uma família tão nuclear? Você não trabalhou com grupos grandes, geralmente são no máximo 4 pessoas. É em relação ao enquadramento ou era um projeto que era uma linhagem mais intimista? Não é que é uma... são gerações diretas. Uhum. Tá? Então, o máximo que eu consegui foram 5 gerações. Tá? Então, nunca tinha assim a mãe e a sobrinha. Não, sempre era a bisavó, uma que é mãe da outra, que é mãe da outra, que é mãe da outra. São gerações. Família, como pergunta assim, um pai com vários filhos, e aí seria um grupo maior, e isso teria dificuldade de enquadramento? Não, porque não era o objetivo. Eu queria só linhagem direta. Isso era o ponto principal. Porque eu queria enfatizar o sangue, né, a passagem do sangue pelas gerações, né, de como você herda traços, tal. Tá bom?